Primeira edição, já com a presença nos estúdios do Arnaldo Neto, jornalista. E vamos voltar aqui com o nosso papo com o Roberto Uchoa e falar um pouquinho, né, Luiz, sobre esse drama que está acontecendo na BR-101, que não é uma coisa de hoje, existe, né? Havia em outros pontos da BR, teve um período ali em Rio Dourado, estava acontecendo bastante e tal, mas isso está acontecendo demais agora. É o trecho Niterói-Manilha, né? Tá, agora já cerca de 2 anos, tá. E você está tendo assim, uma sucessão impressionante. Hoje em dia com iPhone, né? Você tem a possibilidade de filmar isso, fotografar e registrar. Então, tivemos 2 registros em sequência, um na semana passada, na semana retrasada e outro na semana. Nessa semana, semana passada? No final de semana. No final de semana. Enfim, são vários os casos. Eu digo que eu já relatei que eu fui vítima de um caso desse. No meu caso, eu avancei com o carro, e coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Mas atiraram, eu acabei jogando os caras para fora da estrada. Tá, realmente, você, além do perigo da própria estrada em si, você ir para o Rio hoje de carro, tá virando um perigo, né? Você corre risco de vida. E é sempre aquele trecho ali, né, no trecho do pedágio, onde os carros eles diminuem para o pedágio, né? Então eles vêm da comunidade e com armas, né? Como é que você vê isso e o protesto que teve ontem lá na Câmara? Eu sou usuário, minha família é do Rio de Janeiro, inclusive hoje eu estou indo para lá por causa do Dia das Mães. É triste, eu vou te falar porque eu tenho 2 crianças, apesar de ser policial, não tem condição de reagir a nada ali, porque você tem um elemento surpresa que está a favor dos criminosos e o poder de fogo é muito maior. Infelizmente, é uma realidade e vem de muito tempo. Eu e minha esposa, por exemplo, sempre que a gente vai para o Rio, eu falo para ela, entramos na zona perigosa. É impressionante, a gente tem que treinar para escapar. Eu falo para ela, se a gente for abordado, já sabe, eu saio, pego uma criança, você sai e pega outra, deixa eu levar. Quer dizer, a gente tem que ensaiar para poder pegar as crianças. Teve época em São Paulo que as pessoas elas tinham uma carteira de dinheiro falsa, quer dizer, a do ladrão, com às vezes até um documentozinho, alguma coisa e tal, para parecer que era com dinheiro dentro, um celular, mais ou menos, para o ladrão. Não dá, né? Não dá. E é triste, porque a gente, infelizmente, a gente vai acabar se adaptando. Porque não é solucionado. Você vê, em abril de 2018, inclusive amanhã eu vou escrever algo sobre isso. Em abril de 2018, uma viatura saindo de Santa Maria Madalena, indo em direção à viatura, Polícia Civil, indo em direção ao Rio, foi alvejada, passando na estrada, dispararam contra a viatura. Acertaram a lataria, não matou ninguém. E no mesmo dia, um ônibus sofreu um arrastão, no mesmo trecho, meia hora depois. Aí você vê o quê? A intervenção. A intervenção viu a situação, botou veículos militares fazendo ronda na BR para ver se diminuía. Acabou a intervenção, volta tudo de novo. Por quê? Porque é um problema crônico, um problema que você só vai resolver através de integração. Porque quem é responsável pela BR-101? A atribuição. É PRF. Quem pode entrar na comunidade é PM. A PRF sofre de um déficit absurdo de servidores. Eles sofrem com a falta de servidores muito grande. Uhum. Mas você tem esse problema. O crime é cometido na estrada é PRF. Foge para a comunidade é PM. A PRF não vai conseguir entrar na comunidade. A PM já não está conseguindo. Então você tem 2 problemas. Você tem o combate do crime na estrada e você tem comunidades dominadas pelos traficantes. Isso parece aquele filme de gangues dos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, que a polícia perseguiu o cara até cruzava o estado, largava. Parou. Aí veio o J. Garruva e federalizou o assalto a banco. Pronto, aí resolveu. Você podia... integrou, justamente o que você está falando, né? É a modernização, que aqui não tem. Isso nos anos 20, do século XX. Né? A gente ainda está na estrutura do século XIX, de 1870. Então você não tem. E você não tem um trabalho integrado. É difícil até por causa disso, porque você tem instituições completamente distintas. Uma instituição de caráter civil, carreira única, não sei o quê. A outra sem carreira, militarizada. Então, até para a integração é muito difícil. É complicado. Agora, vontade política. Ali é vontade política. Por isso que é importante você ter... não é que o protesto daqui vai ter a relevância que vai botar o governador para fazer alguma coisa.
Mas você começa Não, sim, mas está pressionando. a pressionar, exatamente. O deputado federal Vladimir Garotinho já marcou, por conta dessa pressão... Conseguiu marcar? Ele está tentando... Marcou, oficializou, né? o pedido, né? O Moro não recebe ninguém. Oficializou o pedido ao ministro Sérgio Moro, né? Mas, enfim, é pressão, né? É isso que eu estou falando, é vontade política. Essas manifestações têm importância de fazer pressão política. Porque para resolver isso, só é vontade política. Porque você tem as forças. Você integrando, você determinando de cima, vendo, vocês vão resolver o problema aqui, vão integrar, vão trabalhar de forma estruturada e vão combater ali. Você vai fazer a ocupação da comunidade, ou vai fazer uma ação de inteligência monitorando as quadrilhas que atuam. E isso cabe a entrada da Polícia Civil também, porque... Sim, para investigação... Para você fazer o monitoramento, a parte de inteligência, porque a rodoviária e a PM é a parte ostensiva. É muito similar que eu falo com a questão de roubo a celulares daqui da cidade. Você não vai conseguir combater todo o roubo a celular. Mas você quebra a estrutura. Mas você quebra a estrutura. Roberto, bom dia. Bom dia. Desculpe chegar agora. Bom dia aos ouvintes da Folha. Marco Antônio, Aloysio aqui. Estava ouvindo vocês, sobretudo no último bloco, falando sobre questão de guarda municipal. Chegando aqui, a gente estava falando mais de cenário nacional. Essa questão da BR-101, a gente teve esse protesto, teve os casos que a Luiz relatou no final de semana. Só que, eu até comentei isso aqui em um outro programa, parece que a solução que estão arrumando ali para aquele trecho é tirar a Polícia Rodoviária Federal. Não parece um contrassenso, em vez de pensar em uma integração, como você falou aqui agora, tirar um elemento desses de segurança da rodovia? É complicado. Quando você precisa de mais policiamento, você está tirando o policiamento, fica complicado. A não ser que eles façam o seguinte, eu vou tirar a Polícia Rodoviária daqui, mas eu vou botar eles fazendo patrulhamento. Aí faz sentido. Porque a estrutura física não está inibindo. A estrutura física em si, ela não serve para inibir o crime. Agora, se você vai trocar a estrutura física por um patrulhamento móvel de equipes fazendo ronda, que é aquilo que eu falei sobre a motocicleta. Você fazendo a ronda, você torna o policiamento imprevisível para o criminoso. Você dificulta a ação dele. Agora, quando você tem estrutura física e você sabe que a PRF está parada ali, porque certamente o criminoso sabe a quantidade de viaturas que tem no posto da PRF. Ele acompanha isso. Então o cara olhou lá, viu que as viaturas estão todas paradas dentro do posto, pronto. Basta alguém que mora perto, como exatamente. Perto agora do celular, né? Entendeu? Então, às vezes, até dificulta. Agora, isso, se for nesse sentido, você criar mobilidade. Agora, se você só tirar o policiamento dali, a estrutura física, e não fizer nada, aí é prejudicial, como você disse, é um contrassenso. Agora, Roberto, vamos pro... Tem aqui o leitor Beval França. Muito bem, Betão, um abraço. A estrutura da polícia necessita urgente de um upgrade. Ainda são aristocráticos o tempo do Dom João. Penso que deveria também carreira única e hierarquia rotativa. Renata Cioli, debate importantíssimo e urgente. A população precisa de proteção. Edmundo Siqueira, bom dia a todos. Parabéns ao amigo Roberto Shoa. Geraldo Medeiros, sempre preciso, parabéns Roberto Shoa. Tá com a bola toda aí. Maior audiência. Esse Rubeval é um exemplo do que eu falo. Um policial extremamente qualificado, interessado, fazia cursos, fazia tudo. Sabe aquele cara proativo? Uhum. E nunca ia chegar a lugar nenhum, porque não tinha uma carreira. Ele sempre ia ser chão de fábrica, independente da qualificação que ele tivesse. Só para você ter um exemplo da gravidade disso, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que você tem uma delegacia de polícia em que você tem um policial, uma delegacia de combate a crimes do meio ambiente. Você tem um policial com mestrado em biologia, formado em biologia e doutorado na área. E existe isso. Uhum. Porque, isso é exemplo hipotético, mas pessoas assim existem na polícia. Ele nunca vai ser chefe daquela instituição, independente do tempo que ele tenha, do conhecimento que ele tenha e da experiência que ele tenha. Ele sempre vai ser chefiado por alguém que é formado em direito. E que provavelmente, às vezes, conhece planta através da samambaia da avó que tinha na varanda. Essa estrutura não funciona. A polícia, ela é multidisciplinar. A polícia, como é nos Estados Unidos, você vê. Você tem chefe de polícia formado em artes, formado em filosofia. O que importa para a polícia é a colheita de provas. A parte jurídica é importante, até para você ter conhecimento da legislação. Mas crimes cibernéticos, você precisa de quê? Formado em direito? Não, você precisa de conhecimento de informática. Crimes ambientais, o que é mais importante? Você saber qual artigo da lei ou você conhecer a fauna e a flora? Entendeu? Então você tem
essa multidisciplinariedade na polícia, ela é essencial. E a gente acaba transformando as polícias brasileiras em grandes cartórios, e a PM, infelizmente, está indo para o mesmo lado. Por quê? Agora, para ser oficial da PM no Rio de Janeiro, tem que ser formado em Direito também. Mas o show, vamos... Isso é um corporativismo tremendo, né? Carreiras jurídicas. Carreiras jurídicas. Tem esse detalhe no Brasil. Mas vamos pro... A gente não falou muito do Nacional, embora a BR seja nacional, a gente falou coisas aqui que são mais conceituais, mas muito aplicadas à realidade local. Um plano nacional, porque o governo aí tem esse... O federal tem esse condão de se transformar sempre em pauta, lado bom, lado ruim disso. Queria que você analisasse tanto o projeto de lei do Ministério Moro, enviado já, acho que, se não me engano, já tem mais de um mês, tem quase 2 meses já que está enviado, sobre apreciação do Congresso Nacional, que ficou para trás por causa da reforma da Previdência, e o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que os críticos, seus críticos dizem que está tentando legalizar o porte de arma sem passar pelo Congresso Nacional, né? E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já pediu um estudo de constitucionalidade sobre esse decreto, e é difícil crer que isso não vai acabar no Supremo mais uma vez, né? Queria que você falasse sobre os dois, sobre o projeto do Moro e o decreto de Bolsonaro. Vamos lá, o projeto do Moro. Muito se esperou. Quando ele foi colocado no Ministério da Justiça, havia uma esperança de que ele propusesse alguma novidade, alguma inovação. Porque o combate ao crime, se ele quer fazer um pacote disso, alguma coisa nova ele vai apresentar. Decepcionou muita gente. Porque o que ele apresenta ali, eu acho que a criação de perfil genético, criação de bancos de dados, isso sempre é importante. Mas ocorre o seguinte, você só aumentar a pena não adianta. Hoje, 8% dos homicídios cometidos no Brasil são solucionados. O índice de resolução de investigação no Brasil é pífio. Então, ao invés de apresentar uma solução para que a gente se chegue aos autores de mais crimes, em que melhore a investigação da polícia, aumentou-se a pena daqueles 8% que são investigados. Quer dizer, você aumenta a pena, mas não diz como nós vamos chegar nos outros 92%. E, além disso, ele não apresentou nenhuma política de prevenção. Nenhuma política de prevenção para a gente tentar brigar pelos jovens, que o grande problema que a gente tem hoje também é que a gente não briga pelos jovens. Os jovens, eles são invisíveis. Os jovens não têm a sensação de pertencimento a nada. O jovem da periferia, ele é largado ali pelo Estado. E chega o crime e apresenta para ele duas coisas: dá visibilidade, através de dinheiro e arma, e dá sensação de pertencimento a algo. O Estado não está sabendo disputar esse jovem com crime. E o pacote não apresentou nenhuma novidade nesse sentido. Também não tem nenhuma novidade num outro gargalo que a gente tem importantíssimo, que é a responsabilidade do governo federal: fronteiras. Nós temos fronteiras completamente desguarnecidas. Não dá para a gente botar na conta da polícia militar ficar tirando toda hora 7, 10 fuzis das comunidades. Tem que combater a entrada desses fuzis. O Brasil não fabrica esses fuzis. Tem um pouco cocaína, né? Também. Entendeu? A gente tem fronte completamente desguarnecido, então não houve novidade nenhuma nesse sentido. A gente não está querendo, o governo federal, dessa forma, ele não mostra que está querendo combater os grandes problemas do país, que são fronteira desguarnecida, a luta, a disputa por esse jovem junto ao crime, e trazer índices razoáveis de investigação. Estados Unidos, Chile, Inglaterra, todos eles chegam a 60%, 70% índice de solução de crimes. Se você pegar o homicídio... Estados Unidos? Homicídio, Chile, que é aqui ao lado, tem índices altíssimos de resolução de homicídio. O que ocorre? Se o homicídio chega a 8%, roubo normal, segundo dados do Monitor da Violência, da USP, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública recente, somente 2% dos registros de ocorrências realizados em São Paulo se chegou a algum resultado. Se você somar isso à subnotificação, somente 1% dos crimes chegam a algum lugar. As pessoas não querem mais ir à delegacia, porque elas acham que estão perdendo tempo de vida ali, porque não vai a lugar nenhum. E isso é preocupante, porque isso desestabiliza o próprio Estado Democrático de Direito. Quanto ao decreto de armas, o meu entendimento como estudioso de segurança pública é que ele extrapolou. Porque o Estatuto de Desarmamento, ele determina que para
concessão do porte de arma de fogo é necessária uma demonstração da real necessidade, seja em razão de trabalho ou em razão de ameaça. Com esse decreto, ele quis deixar subentendida essa necessidade para categorias profissionais. Muita gente, eu me basei também em outros estudiosos, dizendo que não. O papel do decreto é regulamentar a lei. E o decreto, nesse caso, estaria inovando de forma legislativa. Por quê? Porque ele diz que para determinadas profissões está subentendida essa necessidade. Então, bastaria a pessoa comprovar os requisitos objetivos e dizer, ó, eu tenho essa profissão, e não caberia análise se a pessoa necessita ou não andar armada nas ruas. E ele fez isso de forma muito ampla. Ele deu porte de arma, em tese, para vigilantes, caminhoneiros, jornalistas. Eu ia falar isso. Jornalistas, conselheiros tutelares, agentes de trânsito. Quer dizer, é uma gama de gente. Agora você imagina que caminhoneiros agora todos... Não, e tem também a questão que me preocupa muito, e é especialista, sobretudo, que tem muito mais disso como você, tem muito mais disso do que eu, é a questão fundiária. Proprietários rurais. Não só porque ele vai poder na casa dele, mas ele vai poder na propriedade toda dele. Quer dizer, aí você fala, não, mas nos Estados Unidos isso é possível, na Europa também. Mas me diz qual fazenda de mil alqueires você tem nos Estados Unidos ou na Europa. A questão fundiária no Brasil é um problema, né? Você tem extensões imensas de terra, né? Quase o tamanho de municípios. O cara pode andar naquilo tudo ali armado, quer dizer. Isso não só com não porte, a posse mesmo. Mas terá direito ao porte também. Então ele vai poder andar até na rua. Sim. Nem só dentro do município. E outra mudança que impactou muito foi a mudança de calibre. Porque até anteriormente você tinha uma limitação do calibre que as pessoas poderiam comprar. Restrito, né? Você tinha até 380, um revólver 38. Com essa mudança que ele fez de calibre, você vai poder, agora essas pessoas terão porte, poderão andar com pistolas 9mm, 45, que eram anteriormente de uso exclusivo das polícias e das Forças Armadas. É uma mudança muito grande sem passar pelo legislativo, que essa é a grande crítica. Porque você tem projetos tramitando no legislativo para fazer todas essas mudanças. Então a grande crítica que o Rodrigo Maia, inclusive, fez foi que vamos ver se isso aqui seria... Eu acredito que vai acabar judicialmente ou através de um decreto legislativo isso seja modificado, porque as críticas têm sido muitas. Roberto, no sábado passado, no seu artigo, você tratou sobre a situação da população carcerária. E nesse projeto, no projeto do Moro, e no entendimento hoje, a gente fala muito em condenação em segunda instância, cumprimento de pena a partir de segunda instância. Só que a gente fala muito disso quando a gente fala em crimes de corrupção, como o caso de político, a gente discute bastante, mas no dia a dia, principalmente na área criminal, muitas vezes o preso sequer é julgado e a população carcerária só vai aumentando antes mesmo do julgamento. Não que quem cometa crime não deve cumprir sua pena, mas esse caso da justiça não ser tão célere no julgamento, principalmente desses casos criminais. Enfim, queria saber a sua opinião de como seria para equacionar esse problema que é tão grande no Brasil. Eu sei que não é fácil, né? Você vai responder que vai ser, você não vai inventar a roda quanto a isso, mas qual a sua opinião de começar a tentar equacionar esse problema da população carcerária do país para tentar diminuir essas superlotações e que o sistema não seja perigoso nem para o presidiário, tampouco para o agente de segurança que está ali no dia a dia com ele? Primeiro que a gente prende muito e prende mal, porque a gente prende muito pé de chinelo. Os presídios estão lotados de pé de chinelo. A gente prende muito o cara que pega com 10 gramas, 20 gramas, 50 gramas. Mas não estão na cadeia os que transportam 10 toneladas. A gente prende o cara que está com uma pistola na favela, mas a gente não prende o cara que trouxe 100 e tantos fuzis. E tem uma frase boa sobre isso, aquele cineasta João Moreira Salles. Achar que o traficante do morro é o chefe do tráfico é como achar que o borracheiro Brás de Pina é o dono da Godia. Exatamente. Então a gente prende muito mal. A gente prende muito mal. E é inacreditável que as pessoas realmente acreditem que, na época, o Escadinha... Anos 80, né? Anos 80, ou o NEM, da Rocinha, com pouquíssima instrução, pudesse ser realmente um barão da droga. Tá louco, né? E sobre a segunda instância, o que acontece? Esses presos
Eles não estão nessa discussão de prisão em segunda instância, para eles não existe. Eles estão presos ali. Muito dificilmente o recurso deles passa do segunda instância. A maioria não tem dinheiro para advogado para isso. Então, essa discussão que você falou muito bem colocado é uma discussão para crimes de colarinho branco, que a gente chama, que é o pessoal que tem alto poder aquisitivo, advindo lícito ou ilicitamente. Então, eu acho importante essa mudança para a gente combater a sensação de impunidade para esse criminoso, mas essa massa carcerária que está ali não tem, não. Você tem, acho que, na última vez que eu li, não tenho os números agora de cabeça correto, mas acho que a massa carcerária chegava a 700 mil, e desses 700 mil, cerca de 300 mil eram presos provisórios. É gente que não foi sequer condenada. Sim, sim. Que você não sabe sequer se será condenada. A gente está falando de Temer aqui, mas isso é geral. Né? É geral, é geral. Eu lembro do artigo de semana passada, os nossos presídios aqui estão com superlotação de 185%. Quer dizer, não tem como. Ou a gente começa a construir instalações, presídios à torta e direito, um atrás do outro, e investir, contratar milhares de inspetores penitenciários, ou a gente tem que rever essa política. Porque o que a gente está fazendo? A gente está dando mão de obra para o crime organizado, porque a verdade é essa. Quando a gente começa a prender em massa esses pequenos traficantes, pequenos delitos, colocando eles no mesmo presídio de que traficantes, membros de organizações criminosas, você está fazendo. O PCC é uma prova disso. Você está incorporando mais gente para o crime. PCC, o pai do PCC, a mãe é o Carandiru, né? Exatamente. Gerou o PCC. Exatamente. Agora, eu queria fazer um pouco advogado do diabo e virar um contraditório também essa coisa do decreto de Bolsonaro. Há vários países, eu não vou entrar nem nos Estados Unidos e Europa, porque aí é outra realidade econômica. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Argentina, eu tomei um susto, porque eu entrei numa loja no centro ali de Buenos Aires e vendia Colt 45, esses calibres todos permitidos proibidos no Brasil, né, os calibres privativos se fosse, mas se vendia, você podia comprar. E Buenos Aires, embora seja uma metrópole, você só tem algum grau de violência, algum perigo para o turista em La Boca à noite. De dia você anda tranquilamente, como você não faz no Rio de Janeiro, você não faz em São Paulo. Quer dizer, não está muito associado a essa questão da liberação de armamento. Não é uma questão também cultural isso? Nós já tivemos essa experiência. Na década de 80, armas de fogo eram vendidas. Posso até falar o nome da loja porque ela nem existe mais. Na Mesbla e na Sears. Na seção de caça você comprava. Exato, exatamente. Você não tinha regulamentação nenhuma. Mas eu o falo porte de arma não era sequer. Calibres, você pode entrar na Argentina. O calibre em si. Você pode comprar uma não coisa muda muita coisa. O calibre em si não muda. Mas você estava falando aqui de calibres privativos das Forças Armadas. Foi isso que ali a minha crítica foi quanto a forma como a mudança foi feita. Porque não é só a mudança do calibre. Você mudou o calibre e você deu a possibilidade de quase 1 milhão de pessoas ter porte de arma. Porte, tá. Andarem armadas nas ruas. A mudança do calibre para posse, não vejo muito problema. Agora, a mudança de calibre para porte, para circular nas ruas, assim, de repente, mas eu tenho um certo temor. Eu acho que, culturalmente, nós não estamos preparados. Nós não somos uma sociedade que consegue resolver os problemas de forma pacífica. Dificilmente. Você vê que a gente tem índices de criminalidade altíssimos. A gente tem um índice de homicídios passionais altos. A gente tem um índice de homicídios altíssimo. Feminicídio, tudo isso. Entendeu? Então você chegar uma sociedade que não está pacificada, que tem índices de violência altíssimo, em que as pessoas não acreditam mais nas instituições do governo. As pessoas acham que o governo não faz mais nem o seu papel de protegê-las. E você vai chegar e vai falar o seguinte, é a política do se vira. O governo não resolve, então aqui, estou dando a opção de você se defender. Se vira. Mas a proposta de Bolsonaro desde a campanha foi essa. Foi o projeto de poder eleito. As pessoas tinham essa consciência. Não pode dizer agora que foi enganado pelo presidente. Não. A todo momento ele falou que faria isso. O que ele está fazendo é cumprir uma promessa de campanha. E até que ponto você acha também que o lobby de fábrica de armas como a Taurus pode ter influenciado esse decreto? Ali, o que acontece? O decreto anterior, eu achei até que beneficiou mais a Taurus, porque manteve o monopólio. Esse decreto, ele quebra o monopólio. você pode comprar armas... Você vai trazer uma concorrência para a Taurus que não tinha. Mas você pode agora ter... Mas você criou uma demanda... 5 mil cartuchos... Munições, quer dizer. E a Taurus e a CBC só aquele negócio, você achar que cinema, o cara que tem cinema vive do ingresso,
É piada. O cara grita é bombonier. Exatamente. Dá muito mais lucro do que o ingresso ao cinema. Então munição deve dar muito mais lucro do que a arma em si. E você pulou, o limite era 50 munições por ano. Passou-se a 5 mil por arma. Tem uma coisa muito interessante quando você fala de calibre. Um amigo meu, cirurgião, disse o seguinte: eu prefiro operar um cidadão de emergência que leva um tiro de 38 do que de 22. Eu acho que eu salvo melhor, mais rápido e com mais garantia uma pessoa que levou um tiro de 38, porque de 22, às vezes você faz a cirurgia, ela anda, ela vai, faz furos que você não vê. E depois a pessoa morre de septicemia 1 mês e meio depois. E o de 38 é mais evidente. Entendi. Porque o médico já sabe onde a bala foi. Mas um tiro de 45 você pega de raspão, mas aí o homem tamanho de arnaldo leva pro chão. O Magno 44, que é um revólver que faz um estrago. Também. E tem já gente falando que o governo ele botou uma limitação não de calibre, mas de energia cinética. E essa energia cinética permitiu até determinados fuzis, carabinas estão dentro desse limite. Então a gente não sabe como é que isso vai ficar. Tá aberto. Tem uma questão social também, que quando a gente fala do projeto de governo, pelo menos é a minha opinião, eu queria saber a sua, que o projeto foi eleito, mas o projeto de governo que foi eleito é mais ou menos nesse sentido, de armar a população. Agora, para armar também não é fácil, né? Não é igual você vai ali na Casa Bahia e compra um carnê de 18 vezes e compra uma arma. Então você não está armando todo mundo, você está armando quem tem condições de ser armado. É claro. Você vai armar a classe média alta, porque uma arma, em média, é 5 mil reais, uma pistola. O custo para você fazer curso, tudo, mais uns 1.000 e poucos reais. Quer dizer, não é todo mundo que vai comprar. Apesar do que, com certeza, a indústria e o comércio vai tentar facilitar isso aí. Porque, infelizmente, as pessoas também compram o telefone de 3 mil reais. Você vai, daqui a pouco vai começar a aparecer parcelamento 12, 15, 20 vezes. Não tenha dúvida. É um mercado que movimenta muito dinheiro. O lobby, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, o lobby da Associação dos Rifles. Dos rifles, aquilo é um negócio que derruba o presidente. Aqui não chega a esse nível, mas a Taurus, a CBC ela comprou a Taurus em 2014, se eu não me engano. Se tornou, é a única no mercado. A CBC era a fábrica de cartuchos. Para você ter noção, você ter noção do tamanho da nossa indústria. Companhia Brasileira de Cartuchos. Companhia Brasileira de Cartuchos, ali em São Paulo, perto de Campinas. Isso, mas eles agora têm 3 fábricas na Europa, uma nos Estados Unidos. Também, né? Foi comprada pela Taurus, lá atrás. E a CBC comprou a Taurus. A CBC se tornou a única dona de tudo. Para você ter noção do tamanho desse mercado, o Brasil... É uma Ambev, né? É uma Ambev. Por aí. É uma Mas Ambev do tem Bang um pouquinho de Bang. concorrência, a CBC não tem nenhuma. Mas para vocês terem noção do tamanho desse mercado, uma Small Arms Survey, uma ONG suíça, divulgou em 2017, o Brasil é o 3º maior exportador de armas leves do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da Itália. O Brasil exporta armas leves. Naquele ano foram exportados cerca de 800 milhões de dólares em armas leves. Então a gente está falando muito dinheiro, a gente está falando um mercado, a gente está falando uma indústria grande. Se eu não me engano, tem 3 indústrias aqui, tem 2 na Europa, ou 3, e uma nos Estados Unidos. E que financiou durante muito tempo muitos deputados. Eu fiz um estudo na minha especialização, em que eu mostrei nas últimas 2 eleições de 2010 e 2014, eu fiz uma relação de todos os deputados que receberam dinheiro da CBC e da Taurus, mostrando essa aqui é a bancada. E o interessante, multipartidária. Não tinha viés ideológico nenhum. Você tinha gente desde o PT, PSDB a DEM. A bancada evangélica. É amplo. Então é uma indústria forte. Vai ganhar dinheiro. Porque mesmo que quebre o monopólio, tem uma coisa que a gente tem que ver. Quebrou o monopólio, permitiu importação. Mas é igual carro. É permitido você importar carro, você consegue? Não. Hoje em dia não. Quebrou o monopólio da Taurus, mas já falou quanto vai ser de imposto para outra arma? Eles podem botar 80%. Teve um colega da Polícia Civil que adquiriu uma arma estrangeira, o custo da arma era R$ 1.400. Eu vi na nota fiscal. O de impostos eram quase 6 mil. E ele pagou isso mesmo? Não, a nota veio e ele desistiu. Ele falou, não, eu quero cancelar essa compra aí. E tem uma coisa que os policiais criticam muito o Bolsonaro, porque ele fez esse decreto, liberou arma a todo mundo, mas ele não cumpriu uma das promessas de campanha dele. E ele teve suporte muito das forças de segurança, que era isentar os policiais de impostos na compra de armas. Isso é uma crítica que tem feito. Pô, liberou tudo, fez tudo, e os policiais...
vou te falar, teremos tempos interessantes pela frente. Agora, quando você falou dessa multipartidária, o apoio, né? E aí a Luiz falou da bancada evangélica. Eu vi hoje uma foto da bancada evangélica, Benedito com o Marco É, Feliciano. eu achei. Aí eu falei, caramba. Eu vi também. O negócio é sério. É mais sério do que a gente Todo pensava. mundo ali orando, compenetrado, né? Eu achei interessante. Eles vão derrubar esse decreto. A própria bancada evangélica já falou que quer derrubar esse decreto do Bolsonaro. Eu não sei porque essa da bancada evangélica nas armas me lembrou da famosa declaração do Madame Satã, quando ele atirou num sujeito ali na Lapa e matou, e a polícia pegou e falou, não, você matou. Eu falei, não matei coisa nenhuma. Eu só fiz o furo. Quem matou foi Deus. Essa é uma frase interessante do Madame Satã, mas vamos continuar. Agora, essa coisa das armas, quer dizer, a gente não sabe qual vai ser o futuro disso, né? Tem questionamentos no Congresso, o próprio, como eu falei aqui antes, o Rodrigo Maia pediu um estudo de constitucionalidade. É difícil crer que isso não vai ter uma ação que vai levar essa questão para o Supremo, né? Que envolve questão constitucional, basicamente, né? O maior questionamento dela é questão constitucional. Você não atropelou uma prerrogativa do Legislativo. Quer dizer, vamos supor que isso seja revisto. Se você arma, como é que depois você desarma? Mas a posse, o que acontece? A posse, ela já está prevista. Então, sim. Isso aí, independente desse decreto ou não. Mas eu falo dos calibres restritos. Do calibre restrito, e realmente, você não vai ter como tomar. Agora, o porte pode ser cancelado. Propriedade da pessoa, né? Quer dizer, passa a ser, exatamente. Agora, o porte você cancela. Isso aí é mais fácil. Agora, a posse em si... Mas a questão do calibre eu não acredito que caia, não. Mesmo que caia, porque não é inconstitucional a mudança do calibre. A questão da inconstitucionalidade ali é principalmente o porte. E essa questão do porte é que vão bater muito. Quando a Luísa fala de como é que você vai desarmar, é a mesma coisa que daquele exemplo que nós citamos outro dia, que você citou outro dia, do travesseiro de pena, né? De pluma. Você soltar lá no 20º andar de um prédio um travesseiro de pluma, todas as plumas, vai lá e recolhe agora, pluma por pluma. Agora, o pessoal da direita fala, e assim, historicamente eles têm uma certa razão, é que todos os regimes totalitários desarmaram a população. Isso realmente se deu na Alemanha nazista, se deu na Itália fascista, se deu, sobretudo, na Rússia, na União Soviética comunista, na Cuba, China, né? Realmente, Venezuela, todo governo totalitário, ele desarma a população. E aí, o governo totalitário fala de direita e de esquerda para não ter aqui viés ideológico, para usar a expressão da moda, né? Quer dizer, essa característica comum dos regimes totalitários não é uma coisa desconfiada da tese do desarmamento? Países liberais também. A Inglaterra desarmou a população. A Inglaterra nem é polícia armada, é questão cultural. Né? Japão também. Você quase não tem arma. Agora, na Suíça, todo mundo tem. Os países escandinavos são extremamente armados. Mas Japão também... não estou fazendo advogado do diabo, não, mas o Japão tem um problema... O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. O Japão, por exemplo, uma coisa que da cultura deles, que é a arte da espada, Kendo, passou a se fazer com espada de bambu porque o militarismo foi extirpado do Japão. É uma consequência da perda da Segunda Guerra Mundial, não é nem da... Mas você vê na década de 80, você adquiria armas, sem problema nenhum, você não tinha controle nenhum. E outra coisa, a gente não desarma a população. O Estatuto de Desarmamento, quando veio em 2003... eu acho até que o nome Estatuto de Desarmamento foi mal feito, foi mal escolhido. Porque a única parte que ele teve de desarmar foi a campanha de entrega voluntária de armas. Ele não foi na casa de ninguém e falou, você vai ter que entregar sua arma. Em momento nenhum. O que ele possibilitou? Ele possibilitou a todos aqueles que tinham armas irregulares que regularizassem suas armas. Em nenhum momento ele tirou as armas das pessoas. E outra coisa, em nenhum momento se proibiu a aquisição de armas de fogo. Se controlou. Dificultou muito. Em 2004, foram autorizadas 4 mil aquisições de armas de fogo no Brasil. Em 2017, com a mesma lei, foram autorizadas quase 40 mil. É fundamental a gente lembrar que o plebiscito
que é anterior ao Estatuto do Desarmamento, a população votou para que o brasileiro pudesse ter. Não, foi no mesmo estatuto, foi no próprio estatuto. Sim, mas o Estatuto do Desarmamento para manter o comércio. Para manter a compra de armas. Isso, o comércio. A possibilidade de você comprar armas. Mas sempre se pôde. Só que você tem que cumprir os requisitos. Ter nome limpo, profissão, não é tão difícil. Nome limpo, profissão, comprovante de residência e fazer os testes de tiro. Parece que a grande questão é a origem do interesse, né? Que é uma coisa subjetiva e que até o estatuto, o projeto do Moro, ele quer simplificar isso. O que acontece? Você tinha uma análise subjetiva. O que acontece? A lei prevê o seguinte: declaração de necessidade. Sim, exatamente. A declaração de necessidade era para ser um critério objetivo. Você declarar a sua necessidade, acabou. Ocorre que, por determinação do governo, passa a ser subjetivo. Passaram a entender que isso era subjetivo e não bastava a declaração de necessidade. As autoridades, os agentes públicos iriam ler e achar que aquela declaração de necessidade era válida ou não. Entendeu? Esse foi o grande erro. Porque ela deveria ser subjetiva, é objetiva. Porque se a pessoa está dizendo que tem necessidade ali, ela quer adquirir uma arma, ponto final. Ela está justificando. Quem é o agente público para dizer se ela precisa ou não daquilo? Você desenvolve a parte do seu trabalho empírico por segurança, como Polícia Federal, você tem uma atividade também acadêmica nesse sentido. Investe nisso, que é muito bom. Essa questão da posse de armas é uma coisa... hoje, quer dizer, virou bandeira da esquerda, o desarmamento da direita, no Brasil e no mundo. A posse de armas, isso varia muito ao longo dos tempos. Muita coisa. Eu falei que esses dias é uma figura muito importante, que ele é pai da Revolução Francesa e pai da Revolução Americana, é pai das duas, das primeiras revoluções iluministas do mundo, no século XVIII. O Thomas Paine, que é um cara que ele funda quase que o pensamento de esquerda político no mundo, e ele defendia ardorosamente que o cidadão tivesse direito a ter arma. Quer dizer, como que isso nasce lá atrás como uma pauta da esquerda e ao longo dos tempos ela vai migrando para uma pauta de direita, né? Muda mesmo. Mas eu particularmente, sua opinião pessoal, eu sou a favor da posse. Eu acho que é uma liberdade individual, é um direito individual. Se a pessoa deseja possuir uma arma de fogo na sua residência, no local de trabalho, para a sua defesa, do seu patrimônio, da sua família, eu sou a favor. Agora, o porte, circular pelas ruas armado, eu sou contra, tanto como estudioso, como agente de segurança. Vou te dar uma situação hipotética. Vamos dizer que o policial civil, um policial federal, esteja fazendo uma abordagem na rua com um criminoso. Ele trabalha com roupa descaracterizada. Quem me garante que um cidadão desse que anda com porte vai olhar para essa situação e não vai achar que o policial está assaltando o outro, vai pegar uma arma e vai desferir um tiro no policial? E não vai ser nem preso, porque ele vai alegar legítima defesa de terceiro putativa. Sim. O policial vai ser morto, quem atirou um policial não vai ser nem responsabilizado, e o criminoso ainda saiu livre. Engraçado que quando você falou de legítima defesa putativa, quando você começou a falar, eu me lembrei desse termo, legítima defesa putativa. Você acha que o cara vai fazer? Não, você achou? Falei, não vou falar porque não deve ser, e era. Eu ia trazer justamente isso, discussão, porque a gente fala muito do desarmamento, da questão do posse, da porte de arma, mas a legislação com relação ao agente de segurança, a atuação do agente de segurança que vai estar enfrentando o homem armado, muitas vezes não é colocada em discussão, né? Por exemplo, aqui no Rio, o Whitson fala em dar tiro na cabecinha, mas não fala como que vai mudar isso, porque o Ministério Público já falou que se tiver abate, vai responsabilizar o agente do Estado. No Brasil você tem discussão de excludente de licitude, o Bolsonaro ainda é mais sensato nesse ponto, o governo Bolsonaro é mais sensato nesse ponto, porque traz essa discussão, não que eu seja favorável a mudar as regras, mas pelo menos pensa em discutir uma mudança. E aqui no Estado, principalmente, você fala assim, vai abater. Mas aí acaba responsabilizando o agente de segurança do Estado, acho que ele fica até mais limitado no seu trabalho, né? Porque vai cair a responsabilidade sobre o agente, não sobre o Estado em si. Há uma insegurança jurídica, tem um exemplo que aconteceu de um policial que fazendo uma blitz, eu não lembro a localidade certa agora, a pessoa saiu do carro armada. O policial imediatamente atirou na pessoa. Não sei cargas d'água como aconteceu isso, mas chegou-se à conclusão através de perícia que a arma do criminoso não funcionava. Em razão disso, o Ministério Público fez uma ação contra o policial, porque o policial não estava em legítima defesa porque a arma não funcionava. Como é que ele ia saber disso? Como é que ele ia saber? Mas o policial teve que gastar
dinheiro do próprio bolso com advogado, se defender, estresse, porque isso acontece. Mas nesse caso, a associação sindical, corporativa dele não banca defesa, não? É pessoal? Às vezes não. Tem muita gente que não é sindicalizada. Dentro da polícia tem muita gente que não é obrigatório. Entendeu? Você é facultativo. Então você traz uma insegurança policial, a insegurança da atuação do policial é real. Isso eu acho que tem que ser modificado, dar mais uma segurança jurídica para a atuação, porque senão você deixa o policial toda hora sozinho respondendo por atos que ele praticou. Como é que ele vai adivinhar que a arma do cara não funciona? Exatamente. Há uma coisa no meio vai jurídico. Esperar o cara atirar? Há uma defesa no meio jurídico que o policial, eu já ouvi isso. Mas o policial tem que esperar né? Pois é. Sofrer um disparo para então se defender. É surreal. Teve um deputado que ele queria dizer isso e acabou dizendo uma besteira maior. Ele falou: o policial só pode reagir depois que for alvejado. Alvejado não. Não, aí não tem como reagir. Aí ele não tem como reagir. For alvo de um disparo. Agora, outra coisa que eu não consigo entender é a tal da como é que é? Defesa pessoal. Legítima defesa exacerbada. O que é legítima defesa exacerbada? O excesso não é legítima defesa. Que isso? Tem gente que diz isso. Você dá 15 tiros, aí que foi legítima defesa. Bom, aí eu posso. Mas tem gente que bota 5, 4 tiros. O que acontece? Você, no momento em que você está reagindo, você dispara ali, demora, às vezes, 8 segundos. Tem estudos que dizem que o cara recebe um tiro, dependendo se o tiro não derrubar ele, demora 8 segundos para o corpo começar a assimilar aquilo. Então, durante 8 segundos, ele está disparando em você ainda. Entendeu? Então, às vezes, o que alegam ser excesso, não é. O policial ainda se defendendo daquela coisa. E quando você é alvo de alguma coisa, você está sob violenta emoção. Exatamente. Isso é uma mudança que tem no projeto do Moro. Do Moro, você está falando da violenta emoção. O projeto do Moro fala exatamente disso. Sinceramente, quem que numa situação de enfrentamento... Não fica. Ou ministro não está sob violenta emoção. Uma operação dessa, você já está como policial, você já sabe como trabalhar. Você sabe que esse problema da violenta emoção do Moro? Você chega em casa, tá com outra mulher na cama com outro, você está sob violenta emoção. Você volta à legítima defesa da honra. Quer dizer, porque você está sob violenta emoção. Você vai matar as pessoas por causa disso? Então é complicado, né? Não, quando eu digo agora, você vai alegar que esse cara não está sob violenta emoção? Chega em casa e encontra a mulher com outra, ou uma mulher que chega em casa e encontra o marido com outro, quer dizer, então... Mas a violenta emoção, quando eu talvez usei a expressão errada. Na operação. Numa operação de troca de tiro, você está tenso, você está numa pressão absurda e se você der 2 tiros, der 10, mas foram muitos tiros. Cara, você está defendendo a sua vida. Você deu 2 tiros ou 10 tiros, é quase a mesma coisa. Mas eu nem na troca, no caminho você já está num estresse absurdo. Mas também você não pode ir ao extremo de falar que vai alvejar os outros. Não. E por exemplo, de forma se livre. Você vai e consegue derrubar o seu agressor, aí você, depois que derrubou o agressor, você vai lá e dá 20 tiros. Não, aí é só homicídio. Aí e execução. Foi aquela piada, o cara que tomou 20 balas perdidas, né? 20 balas perdidas. Deu azar. Deu uma. Esse era azarado. Esse era azarado. Mas só essa história que o senhor falou anteriormente da ocorrência do policial, me lembra, não vou citar o nome logicamente, mas é um colega seu da Polícia Federal, que me contou uma passagem dele que é muito engraçada. Essa coisa de alguém armado achar que o policial, numa ação, ele se sente uniformizado, ele é um bandido e atirar nele, né? Esse policial federal estava no Rio de Janeiro e passou um carro correndo. Ele achou aquela atitude suspeita e começou a seguir o carro se viu que estava sendo seguido, disparou, ele viu que era uma coisa realmente, passou a seguir o carro ali. Isso foi no Recreio dos Bandeirantes. E aí o carro acabou se descontrolando, bateu e o cara saiu correndo, ele saiu atrás do cara e outro veio, estava ferido, foi ferido na batida, e veio caminhando assim, meio claudicando, porque estava sangrando. Ele foi, mobilizou e botou a arma assim, aí o pé no pescoço, tá preso. Falando engasgado, o que você quer falar? Não, eu sou a vítima.
Coitado. Acho que é um paralelo interessante. É mais ou menos, mais ou menos. E essa ânsia... Era o sequestro, né? E me preocupa essa ânsia das pessoas com o justiçamento. Esse é meu medo. Porque nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, vários casos de linchamento. Agora você bota a arma na mão dessas pessoas. É um perigo. Principalmente porque o Estado, por muitos anos, não ofereceu a segurança e as pessoas vão acumulando revolta. Discussão de trânsito também. E no Brasil trânsito, é muito comum. Muito comum. Isso é horrível. É o meu temor com essa flexibilização também, tão todos, grande né? do porte. Entendeu? Bom, são 8h47. Que papo espetacular e pontual, né? Porque são coisas que nós estamos vivendo. Essa nossa conversa aqui no Folha no Ar é uma coisa que todo ouvinte está vivendo. Quando ele sai de casa, hoje, eu acredito que Arnaldo, Aloysio, Beto aqui, Ícaro, todos nós saímos de casa. Será que eu vou assaltado? Vou ser assaltado? Será que eu vou ver um crime? Será que eu... né? Quando você chega em casa, o portão demora muito a abrir. Aí você já fica preocupado. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para o Quer dizer, é uma angústia que eu acho que o cidadão de bem não merece. Né? Não merece. E acaba reagindo. Só tem que ter cuidado com essa coisa de cidadão de bem, né? Isso eu me preocupo. Eu tenho medo desgraçado. Não, cidadão de bem. Não, porque tem muito respeito, por exemplo, por Deus. Agora, o uso do nome de Deus, cidadão de bem, cidadão de bem. Tem que. Quem define que é cidadão de bem? É uma pessoa do dia a dia, uma pessoa normal. Sim, um trabalhador. Um trabalhador normal, um arquiteto, um engenheiro, um médico, chegando no seu trabalho. Bom, Roberto, o show é nosso convidado de hoje, o Folha no Ar. A nossa parte agora vai terminando. Sensacional, né? A sua presença, ótimo ter te conhecido pessoalmente. E eu acho que você vai voltar, hein? Porque esse assunto não vai parar. Não se esgota. Infelizmente. Né? Infelizmente não se esgota. Poderíamos te encontrar só para tomar um café na esquina sem ter que debater esses assuntos. Aloysio, Arnaldo, alguma coisa? Vamos encerrar aqui. Não, tá bom, obrigado show pela entrevista. Muito obrigado. Bastante esclarecedora para o ouvinte. E o ouvinte deve acompanhar na Folha da Manhã. Qual o dia da sua coluna? Amanhã. Que é sempre muito interessante e o blog, leitura, faz propaganda do blog, cara. Tá, tem um blog também. O blog eu tenho. Manda bala. Eu tenho o Roberto Shoa, o blog do Roberto Shoa. Eu coloco a coluna lá também, todo sábado. E durante a semana também eu faço alguns comentários sobre notícias sobre segurança pública. Perfeito. No Folha 1. Folha 1, isso. Nós vamos então a um pequeno intervalo, voltamos com o direto da redação, já está aqui conosco. E, como eu falei, já voltamos com Folha no Ar, primeira edição.